Pobre. A ECA era divertida e pobre. O meu curso foi o primeiro à noite, então a gente era cobaia para tudo. Para laboratório. Aliás, uma das grandes tristezas da minha vida é que jamais saiu um jornal impresso, jornal laboratório. Nós fazíamos as reportagens, tínhamos as pautas, a gente ia para a rua, ficava todo animado, voltava, escrevia lá na redação que tinha, né, na ECA, montávamos o jornal, a gente tinha um boneco, tudo legal, mas não tinha papel. Ou se tinha papel, não tinha como rodar na gráfica. Muitas aulas a gente também acabava não tendo por falta de professor. Então era um curso precário. Só que como a gente era turma de desbravadores, nós pagamos um preço maior. Mas o ambiente era gostoso da ECA. Era muito aberto, muito divertido. Mas era uma época também de muita ebulição. Ainda era a época da ditadura, então de vez em quando tinha algum colega que sumia porque era preso. Eu acho que isso foi um grande mal, né, para a minha geração, o de podar a discussão política, de permitir que a gente se manifestasse a favor, contra o governo, o cara fosse de direita, de esquerda, de centro, do que quer que seja. A discussão política é importante para a gente. O resumo é o seguinte, né, qualquer governo autoritário é um atraso de vida. Eu tinha essa convicção de que queria ser jornalista, mas ao mesmo tempo estava em dúvida, você vê que uma coisa é antiga, se era interessante fazer o curso de jornalismo primeiro ou antes fazer um outro curso. Aí na época eu optei por letras, mas percebi também que se eu quisesse seguir no jornalismo, eu tinha que fazer o curso. Era uma época em que havia muito rigor, muito controle nas redações, no que se referia a contratações. Aí fiz o vestibular e entrei. Então tá ok. Só que em uma época eu fazia letras, trabalhava à tarde, à noite ia para a ECA, estava ficando maluco. Aí parei letras no terceiro ano e passei a fazer só a ECA. Nesse meio tempo eu entrei no Estadão para ser revisor. Até que uma vez, no fim de 77, surgiu uma chance de cobrir férias na seção de esportes de Estadão. Aí eu fui, gostei, eles gostaram e fui ficando. E tá aí, até hoje estou nessa área, na qual me deu muito bem. A gente teve alguns dos primeiros episódios nossos de dar risada, e até no primeiro que pintou, a gente falou assim, pô, caramba, eu falei assim, agora a gente está demitido, né? Só que a hora que a gente saiu, todo mundo estava rindo, né, na pessoal da produção, o Trajano, que era o diretor na época, ligou, achou que tinha ficado engraçado, e com isso a gente pôde colocar o nosso jeito, a nossa cara, o nosso estilo no Sport Center. Houve resistência, tinha gente que achava que aquilo não era correto, que era bobagem, que era palhaçada, e a gente mostrou com o tempo que dá para fazer um jornalismo de credibilidade, sério, sem ser amarrado, sisudo, com cara feia, dá para ser leve também sem ser grosseiro, né, sem ser leviano, sem... A gente costuma dizer o seguinte, são duas frases que eu uso muitas vezes, né? A gente não é artista, né? A gente é jornalista, só que a gente tem bom humor. Jornalista bem-humorado, não é proibido ter bom humor para fazer jornalismo sério. E muitas vezes o bom humor, a graça, a ironia, ela é mais corrosiva do que fazer um discurso de meia hora, falando uma coisa brava e séria, né? A gente usa muito isso daí e tem dado certo. E Copa do Mundo também vai ser um sucesso? Vai, mas vai ter problemas? Sem dúvida alguma. Vai ter abuso, que infelizmente não é uma característica negativa nossa apenas, né? Eu já vi em outros lugares, mas não importa. Aquela coisa, se lá fora é assim também, porque não pode ser aqui. O que interessa para a gente aqui, vai ter abuso em preços de acomodação, aí podem alegar, é a lei da oferta e procura, né? Nos serviços de restaurante,
certamente turistas terão problemas com o transporte público. A locomoção aqui no Brasil é difícil para nós, hoje, normalmente, né? Com Copa do Mundo, que aí sim vem um público muito grande de fora, a gente deve ter problemas, né? A gente está perdendo uma chance também de ter obras muito boas e duradouras que seriam úteis para a população. Então eu vejo muita gente falar assim, os aeroportos não estão bons, imagina na Copa, o trânsito está ruim, imagina na Copa. Eu não estou nem aí para a Copa, eu quero que o trânsito esteja bom sempre no nosso dia a dia, os aeroportos também. Então, Copa do Mundo seria um bom motivo para isso, e a gente está perdendo essa chance, essa oportunidade. Você tem uma coleção muito grande de livros. Tenho. São muitos mesmo. São. Eu queria que você falasse um pouco disso, como começou esse interesse? Por livros? Começou desde o ginásio. Eu já gostava, eu gostava de ler. Eu assim, não tinha grana, nada, né? Eu ganhava uma mesadinha bem pequena, né, dos meus pais não tinham tantos recursos. E aí quando eu comecei a trabalhar, né, eu tinha conseguido fazer essa coleção e comecei a comprar livros. E comecei a frequentar sebos, né, que eu faço até hoje. E aí tinha um grande amigo, né, que era dono de sebo, o seu Marino, já morreu. Ele me dizia assim, Antero, você já está mordido pelo vírus do livro, você não vai se livrar dele. Nunca mais me livrei mesmo, né? Eu digo assim, que quando a gente começa a frequentar sebo, começa a se envolver com o mundo dos livros, é que nem navegar na internet. Que nem você entrar no YouTube, sei lá, que você vai de um para outro, para outro, para outro, para outro. Então foi assim, o interesse foi puxando para um, para o outro. Então tinha uma época que eu lia muita coisa de psicologia, depois de história, depois não sei o quê. Mas basicamente assim, até hoje, né, a minha linha sempre foi literatura. E não para, eu tenho um problema aqui, né, assim, em casa, eu tenho um anexo aqui em casa para botar os livros, né. E agora o meu desafio é colocá-los em ordem. Porque de tantas mudanças que eu fiz com os livros, eles estão ainda fora de ordem, mas é bastante. É bastante e não para. Tem noção de quantos são, mais ou menos? Eu chuto uns 10 mil, mais ou menos. Mais ou menos. Não, claro, mas é que está também, né? O que eu tenho, nem que eu tivesse mais uns 70 anos de vida, não vai dar para ler. Porque não dá, né? A gente está sempre comprando, sempre comprando. Depende de mês, tem mês que eu consigo ler, agora que eu tenho até um pouco mais de tempo, tem mês que eu leio 10, 12 livros, né? Mas também esqueço rápido, hein? Não tem que negócio assim, tem uma memória de elefante, sabe? O cara, poxa, que maravilhoso, o cara guarda tudo, né? Eu leio e esqueço, mas eu gosto de lendo constantemente, né? Mas acho que se eu li um quarto do que eu tenho, vai 30% do que eu tenho, acho que tá legal.